Olá, a gente está aí no ar com mais uma entrevista aqui na TV FIT, sempre trazendo para vocês, artistas, né, convidados, participantes do Festival do FIT 2012. Como vocês já conhecem, aqui ao meu lado, Valmir Santos, sempre conosco aqui na TV FIT, né, que foi um dos consultores da curadoria aqui do FIT, né, jornalista cultural, escreveu aí históricos de grupos de São Paulo, do Rio de Janeiro e também de Porto Alegre. Vai nos ajudar nessa conversa, né, Valmir? E a gente hoje recebe aqui agora, né, Aury Porto, né, que é ator e produtor, cofundador com a atriz Luá Guimarães, da Mundana Companhia de Teatro, em 2007. Eles já visitaram autores como Albert Camus e Samuel Beckett. Agora, mergulham no universo do escritor russo Dostoiévski, com o premiado espetáculo O Idiota, uma novela teatral. A diretora convidada é Cibele Forjás, da Companhia Livre. No romance, Mishkin é o príncipe despido de dotes, um visionário misto de Cristo e Dom Quixote, um sujeito cuja falha trágica é compadecer de todos à sua volta. Valmir, como eu falei aqui no início, você foi um dos consultores da curadoria, você foi um consultor, né, da curadoria aqui do FIT. Fala pra gente da importância de trazer aqui para essa edição um espetáculo como O Idiota, aí que o Aury. Bom, na temporada paulista de 2010, O Idiota, de fato, foi uma surpresa. Assim. É um projeto, um espetáculo que foi premiado, retornou ao cartaz várias vezes, com recorrência, tem circulado por festivais do Brasil e do exterior, e realmente foi um marco assim, da produção do final da década, dos primeiros dos anos 2000 na cidade de São Paulo, né? E o Aury, como o protagonista, o intérprete do príncipe Mishkin, ele conseguiu agregar parceiros de vários núcleos da cidade de São Paulo, assim, como ex-integrantes do Teatro da Vertigem, do Oficina, do Teatro da Mentira, da Companhia Livre. Enfim, isso mostra uma capacidade agregadora bastante interessante, que é um dos marcos da Mundana Companhia, né? Como ela, nesse próprio nome, ela carrega essa capacidade de desconfigurar um pouco essa noção de teatro de grupo mais rígido em relação ao seu formato, aos seus intramuros, né? E a Mundana, ela faz jus ao nome dessa capacidade de abertura e de se deixar contaminar pelos outros criadores da sua cidade, do seu tempo, do seu espaço hoje, né? O público pode acompanhar em O Idiota, assim, a adaptação em 12 capítulos do livro, né? Sendo que originalmente são 50. Então é um processo de dramaturgia do qual o Aury participou também, né? E esses 12 capítulos, todos têm começo, meio e fim, é uma dramaturgia bastante bem amarrada, fazendo esse cruzamento com o folhetim e com a telenovela brasileira, né? Brinca um pouco com essa novela teatral. A Aury é cearense, é radicada em São Paulo há 25 anos. O seu trabalho de ator ganhou repercussão forte assim, no Teatro Oficina. Ele foi um dos artistas âncoras assim, daquele projeto monumental da adaptação do ciclo Sertões pelo Teatro Oficina, assim, um dos momentos brilhantes do teatro brasileiro, dirigido pelo Zé Celso, e ele estava lá naquela jornada, né? E agora ele concentra seu trabalho na Mundana Companhia, né? E é com ele que a gente vai conversar um pouco e falar, trocar aqui com a gente dessa bem aventurada experiência dostoiévskiana da montagem do desafio, né, de levar o Idiota para a cena. Acho que vai ser uma conversa interessante com a Aury aqui. Legal. Aury, então, para a gente começar, foi de você que partiu a vontade de adaptar o Idiota? Foi. Quando eu li o romance a primeira vez, eu achei que aquele personagem poderia ser feito no teatro, mesmo eu não fazendo teatro ainda. Eu estudava psicologia, nem tinha entrado na escola. E anos depois, quando eu já estava fazendo teatro, quando eu encontrei com o Luá, e aí resolvemos montar uma companhia, depois das nossas primeiras experiências, foi A Queda, do Camus, e depois teve um Beckett, As Cinzas. Aí a Luá
sugeriu que a gente fizesse aquilo que desejava há tanto tempo. Então, e aí começou o processo, porque era uma coisa que eu desejava, mas o desafio era muito grande, né? Um romance grande, com muitos personagens, com muitos jeitos de abordar para transformar num espetáculo de teatro, não era só reproduzir, porque ele tem várias possibilidades de entrada. Quando é bem sintético, né, a coisa que você já sabe como pegar. E a pegada, né, era o mais difícil, o maior desafio, era como entrar nele, o que queria fazer. E aí foi um tempo de pesquisa, de leituras em público. Nós fizemos leitura com muitas pessoas, o livro inteiro, para poder ouvir, ver como repercutia nas pessoas. Aquele romance que elas nunca tinham lido. Elas fizeram propostas de adaptação, nós fizemos uma oficina para essa leitura. E aí depois começamos as experiências, montamos primeiro a equipe de cenógrafo, figurinista, iluminador, isso estava montado. Então fizemos exercícios cênicos com isso. Então a cenógrafa criava ambientes para cada capítulo, para cada situação, assim como a iluminadora. Então eles foram contribuindo, com a figurinista, todo mundo foi contribuindo com o material. O diretor musical e a encenadora geral, a diretora geral, que era a Cibele. E os atores eram convidados para esses exercícios. Depois de um tempo, aí teve a adaptação, aí um momento da gente se recolher de novo. E aí eu fiz a estrutura toda da adaptação, com todo o material que a gente já tinha pesquisado e estudado. E aí montamos a equipe de atores, que está agora. Então, e aí eu queria saber desse ajuntamento de pessoas e criadores de estéticas tão diversas, Auri. Como é que foi essa articulação? Você falou super interessante sobre a companhia, sobre a ideia da companhia, que é isso mesmo, por isso que a gente chama Mundana Companhia, não é de teatro, não é de cinema, não é companhia de nada, é companhia de gente. Então, são estados de acompanhamento, tem essa coisa mundana para a gente se dar ao luxo, se permitir cruzar com várias pessoas diferentes e não formar aquela família sólida, consolidada ali, com pai e mãe, com todo mundo com seu papel. Então a gente fica variando de papel. A próxima montagem eu não estou, por exemplo, então eu fundei, mas eu posso não estar, eu posso voltar, a Luá pode não estar, não tem só aquela pessoa. E aí quando a gente foi montar, foi juntar a equipe, tinha uma coisa assim, vamos pensando nos atores que seriam interessantes para fazer, como todo mundo pensa. Então vamos num pensamento mais tradicional. Então qual é o ator que fica mais interessante para esse papel e que a gente conhece e que a gente vai chamar. Depois a gente foi vendo que o que era interessante era, primeiro, que fossem pessoas de teatro, que tivessem uma vivência de companhia de teatro, que é onde a gente mais vive o teatro hoje em dia, inteiramente, todos os dias, em todos os momentos, da produção até entrar em cartaz, se encontrar com o público. E aí, esses atores que também estavam nos rondando, então, assim, a mim ou a Luá diziam, vamos trabalhar juntos, e eles estavam comprometidos em companhias de teatro mais consolidadas, com mais tempo, com um prédio, né, com um edifício de teatro, inclusive. Então, isso era um problema para a gente convidar, que é como seduzir a mulher do outro. Então, isso era complicado, Cibele tinha pudores de fazer isso, e depois de muitas conversas, a gente disse, vamos fazer o seguinte, vamos atrair quem está atraindo a gente. E aí, a partir dessa premissa, a gente começou a se aproximar dessas pessoas, e claro, eu tive uma função importante, porque tinha que, por causa da estrutura toda do espetáculo, por causa da relação dos personagens, era fundamental que eu me desse bem com todos esses atores tivessem cuidado comigo. O personagem é muito delicado, é pouco teatral, é um personagem que, se não tem espaço para que as pessoas vejam, ele pode sumir completamente, porque os outros personagens são vorazes, são passionais, são muito fortes, têm emoções e pensamentos muito radicais. E o Mishkin, ele só se posiciona na hora que ele tem que se posicionar. Ele não fica tomando espaço para ele. Se disserem, fica aqui até o fim da entrevista e não diz nada, ele fica. Porque ele é receptivo.
E os personagens receptivos são pouco teatrais, né? Eles não estão fazendo a proposta. Então eu precisava de um elenco que me apoiasse nisso e que eu amasse inteiramente a ponto de dar cama para eles fazerem tudo o que eles tinham que fazer. Agora, você mencionou isso, assim, essa questão do elenco que era importante, né? O grupo, a junção desses atores, né? De ter essa generosidade, no caso. Mas isso para um ator não é simples, assim, principalmente no seu caso, né? Que está nesse papel. Como é que é isso, assim, né? De quase ter que falar, olha, galera, segura. Como é que é isso? Porque não é fácil, né? Então, eu tinha que ter característica, eu tinha que ter uma coisa que eu tenho, que é muito parecida com o Micho, que eu sou sincero. Então eu digo, segura. Ou digo, vem porque eu amo você e quero você do meu lado. E foi estabelecido isso, tanto que a peça chama O Idiota, portanto tem um personagem título e tem uma coisa que vai, como toda dramaturgia, todo romance que tem um personagem título, você segue a linha daquele personagem, daí você entende o que o autor estava buscando com aquilo, certo? Mas o idiota, que é essa pessoa assim, sincera e simples, e cordata, amorosa, que ama todas as pessoas indiscriminadamente, que eu tinha que buscar em mim. Não é uma coisa tão difícil assim para mim, assim como todas as outras paixões também, mas isso eu tinha e tenho por esses outros atores. Então eu posso dizer para eles tudo o que eu quero, porque eu não estava fazendo um contato meramente profissional. Então eles eram parceiros de vida neste momento da minha vida, do nosso encontro. Então o tempo inteiro eu dizia como eu digo, assim como eles dizem coisas para mim também, tudo. E a partir disso, a gente começou a se tratar, quando foi montando o elenco, a gente se trata por idiota. Todo mundo é idiota. Na companhia e na montagem. Somos os idiotas. Os e-mails são assim, queridos ids. A gente chegou a essa corruptela, id. Os ids, os idiotas, nós idiotas, com amor. Começou uma coisa que todo mundo quis ser idiota. Então, como todos entraram na onda do idiota, não ficou difícil. Isso. Porque o que nos norteia é a nossa musa, e a nossa musa maior é Dostoiévski, através de Mishkin, do príncipe Mishkin. E aí onde eu queria chegar agora, saber quais são as matrizes da dramaturgia, o que vocês elegeram em termos de sentimento, de ponto de vista dessa grande obra da literatura russa, no século XXI, hoje, encenada. A gente falar de um homem que ama indiscriminadamente as pessoas, as coisas, se relaciona com tudo, é quase como falar numa língua que ninguém reconhece, né? Falar sânscrito. Porque o que está na onda, o que a gente vai falar hoje, vamos falar de violência, ou da miséria, da corrupção, do desnível social, de tudo isso. Falar disso parece que está falando de uma coisa velha, né? Mas eu acho que é falar de uma utopia. Então vamos retomar e reinaugurar os sentidos utópicos das nossas relações. Então vamos falar de amor. Amor fraterno, e não é só amor de homem e mulher, amor sexual. Então isso norteou, foi desde o começo. Vamos falar de um homem que ama tudo e todos. Por quê? Vamos nadar na contracorrente. Vamos na contramão. Falar do que não está se falando, do que não está dado, do que não está na rua, do que não está nas relações das pessoas, do que parece velho, antiquado, porque agora o que é moderno é ser esperto, é passar a perna. Então a gente falando isso, a gente está... E a nossa surpresa, não é surpresa, porque em algum lugar intuíamos que isso ia dar certo de alguma maneira, mas é que isso bate super forte no público. As pessoas se apaixonam, as pessoas se emocionam, se apaixonam pelo espetáculo, voltam, vêm de novo. Isso foi o que norteou. Depois, foi o norte primeiro, que foi o que norteou Dostoiévski. Ele queria escrever um livro sobre um homem perfeitamente belo.
Ele demorou anos até encontrar o modelo para escrever O Homem Perfeitamente Belo. Até que ele entendeu que um modelo seria Jesus Cristo. E um outro modelo na literatura, Jesus Cristo não deixa de ser um modelo de literatura, é da Bíblia, né? Mas o outro modelo de uma literatura com autor era Don Quixote. A partir disso ele escreveu O Príncipe Mishkin. Então, ele foi o nosso guia. Então, o propósito dele também foi o nosso. E aí depois foi escolher os personagens que tivessem relação com isso. Os personagens são muito fortes, os personagens que estão na peça, eles não são... O romance inteiro não é feito de idiotas, só ele é idiota. Os outros cruzam com ele, tem alguns duplos que poderiam ser, serão, mas o que é inteiramente idiota o tempo todo é ele. Idiota tem um sentido de bom, de belo, sincero, cordato. É assim, não é de feliz. A felicidade é um tema. O tema mais importante que eu acho da peça é a felicidade. A busca da felicidade. Mas ele não é um homem feliz o tempo inteiro, por ele ser assim. Não quer dizer que você, porque é bom, legal e tal, você está na felicidade. Porque tem as outras pessoas. Tem o mundo te devorando. E aí ele é devorado por essas outras pessoas que amam e odeiam o Mishkin na mesma medida. Ou não a medida, mas eles vão devorando durante o romance. E aí vamos falar só dele? Vamos falar do bem, do bom? Então é só essa pessoa que interessa. Não, precisa de antagonismo para que isso transpareça, inclusive. Para que tem espectadores que acham que ele não existe. Já tive amigos que disseram assim, como é que você faz esse personagem? Esse personagem não existe, essa pessoa não existe. Porque os outros personagens são tão fortes e tão mais palpáveis e reais que ele se torna claramente uma utopia. Mas eu precisava disso, eu queria isso, eu não queria dizer assim, vou falar disso porque eu acho que todos nós somos assim, em algum lugar de nós. Não, queria o antagonismo, o conflito, né, entre todo mundo naquele universo e ele resistindo a tudo isso. E aí a escolha dos personagens para fazer isso, e aí vem como também Dostoiévski escreveu o romance, que foi um folhetim, foi publicado em capítulos. E o folhetim deu no Brasil, deu na radionovela, a radionovela deu na telenovela, e é o que a gente chama de novela hoje, é a telenovela, e aí foi a estrutura da peça, ficou essa novela teatral. Pois é, exatamente. Esse substantivo novela, ele costuma ser mais associado à trama de episódios da TV do que à narrativa literária, né? No caso, esse subtítulo vocês colocaram exatamente por causa desse. É porque novela é um estilo literário, né? Sim. Que a gente fala novela hoje, o que é telenovela. E tem todos os elementos que tem numa telenovela, tem na peça, porque tem no folhetim, porque a telenovela vem do folhetim. A trama, as questões amorosas, os triângulos amorosos, a sustentação num capítulo para continuar no próximo, a gente faz em capítulo. Então, se você vê um capítulo, aí o público sai, se locomove para o próximo, ele quer saber como vai continuar a trama no próximo. No nosso caso, ele muda de lugar. Na telenovela, ele desliga e espera, espera para o próximo dia, né? Então, tem isso. O Dostoiévski, nos 50 capítulos, ele faz isso super bem. Tem uns 4 ou 5 que ele não sustenta tão bem a gente, mas nos outros ele manda muito bem. Você termina o capítulo e precisa continuar. E imagina que ele publicava isso, não era regular, ele publicava e podia 1 mês ou 2 semanas depois, porque não era publicado regularmente, num jornal, a pessoa ia receber na casa dela. Então ela ficava 2 semanas, 1 mês esperando a continuação daquela história, daquela trama. E é muito bem tramado. Os personagens são muito complexos, profundos e tem muitas relações entre eles. Como em qualquer telenovela. Boa.
esse deslocamento do espectador, quer dizer, o idiota, o espectador é convidado, é solicitado a interagir bastante com a obra, né, se deslocando pelo espaço. Essa é uma forma também de ampliar a polifonia do trabalho, assim, permitindo, convocando esse espectador de hoje também a se mobilizar, a ver de outro, buscar o seu ângulo por si mesmo, o seu ponto de vista na história. Que é outra coisa também que tem em Dostoiévski, quando o Vadim Nikitin, que é um russo que esteve no início do processo conosco, em São Paulo, ele falava uma fala de Dostoiévski que diz que espaços apertados produzem consciências apertadas. Então, o espaço é determinante no interno do personagem e nas relações. E aí, eu lendo o romance, eu vi vendo claramente isso. Mishkin vai mudando, tem um percurso dele. Ele está chegando, a história começa com ele voltando da Suíça, onde ele esteve em tratamento por causa da epilepsia. Aí ele chega em Petersburgo. E aí ele vai entrando, ele vai conhecer uma prima dele. Então ele já teve 2 lugares, no trem, e depois ele chega na casa da prima, que é uma casa grande, rica, linda, que tem uns conflitos todos submersos. Aí depois ele vai se hospedar, não exatamente, ele vai ser inquilino na casa do secretário dela, ele é filho de um general decadente que mora numa casa de cômodos mais apertados, porque ele era um general e decaiu, e agora ele aluga cômodos. Ele morre de vergonha daquilo, a família toda tem vergonha. Então ele vai passando pelos ambientes. E a gente foi vendo, e a Laura Vince, que é a cenógrafa, também foi vendo, os espaços precisavam se modificar à vista do público. E nós fazemos um teatro do século XXI, então a gente quer que o público se modifique junto com o que a gente está fazendo. Então, a polifonia é uma coisa do Dostoiévski, né? Então as pessoas vão entrando e a conformação do público na relação com a cena é diferente, dependendo do capítulo. Então, ou eles estão vendo assim como um palco italiano, ou eles estão vendo num corredor, ou uma arena completa, uma semi-arena, ou a plateia está disforme. As formas iam dando de acordo com o espírito daquele capítulo, daquele lugar onde se encontrava Mishkin. Então, se a casa é mais soturna, mais escura, como que a plateia vai ficar? Ela precisa ficar bem próxima, mas ela fica muito dentro, tão próxima que a gente pode cuspir nela. Tocar, a gente toca. A gente toca, a gente se aproxima, tudo. E tem o jeito de tocar. E também, aí tem o nosso modo de invadir os espectadores, né? Também orientados por Mishkin. Com a delicadeza do Mishkin, aí a gente pode tocar sem precisar fazer a pessoa realizar uma grande coisa, porque ela está realizando uma grande coisa internamente. Ela não precisa ficar de ponta cabeça, se cortar, ela é espectador. Porque a gente está entrando como o Mishkin. A proposta do Mishkin, quando ele se aproxima das pessoas, é de amor, é de afeto. Então, a gente invade muitas vezes os espectadores, mas é sempre com essa noção de que a gente está nesse universo desse príncipe, que é pobre, mas é príncipe, o principado da alma, do espírito, um homem íntegro, belo. Auri, esse dado da epilepsia, como é que você usa na composição do personagem, esse estado alterado do ser, assim? Eu tenho umas coisas que eu faço, pausa. Tem umas pausas durante a interpretação onde ele reflete, ou onde ele dá o tempo de apreciar, analisar uma coisa e depois fazer. Isso não é muito comum, não é muito teatral, inclusive. Os atores respondem, né, ao estímulo que vem. Mishkin reflete ou espera que o estímulo provoque alguma coisa nele para poder ele reagir. Isso tem a ver com a epilepsia. Tem algumas coisas, assim, pessoas com quem eu convivi na minha vida, epiléticos.
tem uns cuidados que, assim, eu tive uma convulsão quando eu tinha 3 anos. Eu só fiquei sabendo disso quando já tinha 30 anos. E por causa disso, a minha mãe me proibia de fazer uma série de coisas que qualquer criança fazia. Desde tomar um banho no açude sozinho, andar a cavalo, jamais. E eu não entendia por que isso. Então, um epilético provoca esses cuidados nos outros. E aí, se ele tem consciência, ele tem cuidados também que não são de outra pessoa, porque a qualquer momento ele pode ficar inconsciente, né? Ele pode entrar no inconsciência. Eu já vi uma menina que morava na fazenda onde eu nasci, que ela se queimou inteira porque ela teve uma crise de epilepsia na beira de uma fogueira e caiu no fogo. Então, esses cuidados. E esse cuidado, o Mishkin vai tendo na peça inteira, na relação. Então, imediatamente eu não digo o que você me pergunta, porque eu preciso saber exatamente o que eu vou te dizer, porque eu tenho cuidados ao pisar numa pedra, ao entrar num lago, ao entrar numa coisa. Então, eu tenho cuidados no trato também. Isso é um elemento na composição. E tem os ataques. Aí os ataques são ataques. Um dado interessante em O Idiota é que o livro é materializado em cena. Todos os atores estão com esse objeto livro na mão. Em vários momentos recorrem a essas páginas, folheiam. O objeto está lá na cena. É um personagem. É um personagem. O livro é um personagem. E eu queria, para completar, Uri, falar inclusive, um pouco... na nossa fala, tem falas, às vezes, que a gente não transformou para não ficar muito coloquial, porque a gente sabe, e a plateia sabe desde o começo, que a gente está entre literatura e teatro, entre teatro e vivência e experiência. A gente está nos espaços entre, a gente está mundanamente convivendo. Isso, a mediação da música, assim, tanto na palavra propriamente dita e na música que é feita ao vivo, e a musicalidade o tempo inteiro está no corpo dos atores, nas sonoridades, enfim, fechando aí a questão da música. A gente compôs os personagens e tem um trabalho da Lu Favoreto, que trouxe uma ideia, que a gente já estava com ela, que os personagens têm bichos. Quais são os bichos totêmicos daquele personagem, que foi pesquisado pelo ator. Ninguém disse para cada ator. É o ator que foi num processo de improvisação longo até encontrar o bicho que tem a ver com aquele personagem. E, por conta disso, a gente tem uma movimentação que tem a ver com o bicho. Alguns atores têm mais, outros menos. Em algumas cenas aparece mais, outras menos. Não é que o personagem está o tempo inteiro bicho, mas tem algumas movimentações que são estranhas para o espectador. E tem a ver com o bicho do personagem. Mas tem uma diferença entre esses bichos que os atores buscaram? Tem uma diferença dessa busca do bicho, do Mishkin e dos outros atores, considerando aí que às vezes o Mishkin parece ser, em alguns momentos, mais uma ideia do que um personagem mesmo? Ele é o bicho mais delicado deles. Ele é um passarinho, o bicho dele é um passarinho. Tem um jumento também por causa de outra coisa. Ele se relaciona com muitos bichos na peça inteira, no livro inteiro. Então tinha um zoológico possível. Agora, como ele entra muito no universo dos outros, se assemelha um pouco mesmo, com o Zelig, sabe aquele personagem? Nossa, eu pensei nisso agora. Ele vai pegando um pouco do né? outro. Então ele pode pegar. Teve Zelig. vários exercícios que a gente fez de ensaio, onde eu entrava e a gente começava a improvisar e eu entrava nos personagens, nos bichos do outro, e não era estranho nem para os outros atores, nem para a Cibele. Uhum. Porque é próprio do personagem, que ele, sabe, eu entro na sua e aí eu posso pegar o microfone do seu jeito, e eu estou entrando, porque eu estou com você, eu estou tanto com você que eu me perco em você. Uhum. Isso é possível para o Mishkin, isso acontece algumas vezes, mas depois que a gente foi fazendo mesmo, isso tem sutilezas nas interpretações. Tem uns que tem mais. Luá Guimarães, ela faz com mais força, Sérgio Siviero faz em alguns momentos, o gorila dele. A busca do bicho tem a ver com uma série de características do personagem. A gente pode desenvolver cada um sobre o seu bicho longamente. Agora, o passarinho do Mishkin tem uma frase dele que ele diz que no mundo não existe nada melhor do que um passarinho, que é tão delicado
que é tão fácil de ser exterminado, de ser morto. O Mishkin também tem uma outra curiosidade, que isso é curiosidade, porque nenhum brasileiro vai pegar isso. O nome do Mishkin o nome inteiro é Leon Nikolaevich Mishkin. Leon é Leão. Nikolaevich é filho de Nicolau, porque isso todo russo tem o patronímico. E Mishkin é rato. Então ele tem no nome Leão e Rato. Ele tem uma força e tem uma insignificância, uma pequenez no nome dele. Mas o meu personagem eu fui mais pelo passarinho. Aurí, para a gente fechar, como é que você relaciona a experiência de ator tão vertical nas criações do Oficina, do Zé Celso, com o resultado alcançado em O Idiota? Né? Como que você percebe esse trabalho anterior? Né? Você como mediador dessas experiências tão marcantes na Oficina e agora nesse universo literalmente outro no Idiota. E mais, né? Há uma relação, né? Assim. Sim, eu passei pela Oficina e eu sou espiritualmente da Oficina para sempre. A Oficina aqui tinha a escolha, quer dizer, eu cheguei na Oficina dizendo assim, propondo para o Zé, antes de entrar na Oficina, eu estava propondo, vamos fazer agora Os Sertões, é o momento de fazer. Isso era o ano, era 2000. A gente ficou trabalhando nisso de 2000 a 2007. A companhia não tinha muita certeza de que era isso, as pessoas estavam lá, mas eu fiquei um tempo lá dentro, que o Zé combinou comigo, você fica vai fazer a cabeça da companhia para poder as pessoas toparem. Agora a gente tinha uma coisa cultural, né? A gente estava falando da história do Brasil, de um momento fundamental de virada, quando esse Brasil vira república, a força do exército, o começo das ditaduras militares, a resistência do sertanejo, a impossibilidade de se criar uma coisa diferente naquele tempo. Hoje, no mundo inteiro, né, muito difícil você querer criar uma sociedade que ficasse, que criasse as regras próprias, não tivesse alguém interferindo de fora, como os impostos municipais, as coisas contra as quais os sertanejos todos que se juntaram com o Antônio Conselheiro fizeram. E no Idiota a gente vai para um universo da alma do indivíduo, né? Isso é uma diferença. Agora, as relações entre as pessoas e a relação com o público que eu tenho hoje é do Oficina. Foi no Oficina que eu exercitei, foi no Oficina que eu aprendi. Foi olhar para o público. Tem o meu jeito, assim, eu acho que eu não preciso agredir ninguém, eu acho que eu preciso fazer o meu jeito, que outro ator pode ter de um outro jeito, mais agressivo, mais invasivo. Mas não existe, no Oficina não existe a regra de como agir, mas existe a necessidade, a importância de invadir o espaço do espectador e fazer com que ele se mexa inteiramente, não só na ideia. O teatro não é um exercício intelectual. É todo, é o corpo inteiro, é alma, espírito, isso eu tenho do Oficina. E então, talvez não seja exatamente agressividade, né, Aurí? Ou é esse o termo mesmo? Pode ser que meio delicado, porque às vezes isso é lido com uma recepção meio reacionária, né, de quem resiste aí à Oficina, por exemplo, essa coisa de... Agora, então, pode ter que algum ator interprete assim, eu não acho ruim que um ator interprete a ideia de aproximação e de invasão do espaço do público como uma coisa agressiva. Tem gente que faz assim. E a gente, dentro da Oficina, tem muitas discussões sobre isso. Quando um ator faz assim, assado. Não existe as regras de como fazer. Uhum. Existe a necessidade, a importância de se relacionar com o público diretamente e numa proximidade. Tem aquela arquitetura ali na Barra, já fez aquilo, tem as ideias do Zé Celso. Então, quando vai assim, um ator pode ir de um jeito para o outro. O Zé não diz tem que ser assim, tem que ser assado. É sempre uma questão. Quando um ator faz mole ou faz muito agressivo, é uma questão que a gente pode
tratar horas, discutir e brigar mesmo. Mas talvez o agressivo seja mais no sentido da intensidade, porque o agressivo a gente associa a agressão, né? Ah, e não sim. é essa. Não, às vezes e não pode é chegar isso, e, né? vamos Não é uma fazer e tal, agressão, não sei o né? quê. Isso aqui pode ser, né, agressivo ao espectador e é. Mas é daquele ator, naquele momento, naquele dia, é uma questão, não é do oficina, não é uma regra da oficina. Sim. É uma questão, os atores vão interpretar coisas assim como o ator, assim como o espectador também vai achar que quando você olhou assim, vai se sentir agredido, Sim. ou quando você pegou também. Isso tem, então, isso tem, eu aprendi, eu exercitei, e como a gente está fazendo no Idiota, eu acho que tem muito mais a ver com a onda do Mishkin. Uhum. E tem muito mais a ver com, eu acho que a gente consegue ser mais eficiente, o que não quer dizer que não... O Zé é super eficiente na abordagem dele também. Ele chega e toca, e invade e desperta as pessoas para coisas importantíssimas. A gente só está fazendo com uma... Nós temos outra direção, né? É outra pessoa, de outra geração, de outra idade, que também viveu muito tempo na oficina, viveu até mais na oficina do que eu, Cibele Fojaz. Ela viveu uns 12 anos, eu 9. Então, a gente tem isso, nós tem coisas na peça, na encenação do Idiota que a gente sabe que tem a ver com a oficina e não é um problema para a gente, porque nós temos história. Então, nós não vamos negar a história que nós temos, porque é nossa e nós gostamos dela. Então, do mesmo jeito que a gente fez os Sertões e não negou que existiu aquela guerra, aquele extermínio daquelas pessoas, eu não posso negar que eu amo a oficina, que eu fui da oficina e que as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que carregar, porque é tão importante, tão bonito e é tão teatral, é tão essencialmente do teatro. Não é um engodo, não é um faz de conta que é teatro. Tem um projeto de vida inteiro ligado ao teatro. E o teatro, quando é bom mesmo, a gente que faz, não estou nem dizendo para o espectador, é quando está em tudo, em toda a nossa vida. É quando a gente dorme com ele, acorda com ele, come com ele. Aí é pleno, porque é um estado de presença constante. Porque teatro é presença. É uma coisa que aí tem no Mishkin, que é assim, eu não posso me ausentar. É a presença, é um personagem da presença, da presença, da presença, da presença, da presença. Porque se ele não faz isso, ele não ama. Como é que você ama uma pessoa sem estar com ela onde ela está, né? Naquele lugar, naquele momento. E isso é do teatro. Agradecer muito aí a sua presença aqui conosco, Aurim. Muito obrigada por ter vindo aqui para esse papo e também para o festival, né, para o FIT aqui 2012. Foi um prazerão te receber. Agradecer muito a você aí que tem nos acompanhado. Segura aí mais um pouquinho, que hoje tem mais uma terceira entrevista. Eu espero aí que daqui a pouquinho a gente já está de volta. Até já.